Ele se recostou na cadeira uma vez, cruzou os braços e disse como se fosse um fato já gravado em pedra: "Você nunca vai conseguir. Você não tem isso em você." Eu me lembro dessas palavras mais claramente do que de qualquer avaliação anual, qualquer projeto, qualquer chamado sucesso. Não foram ditas em voz alta. Não foram gritadas. Foram entregues com uma certeza calma, do tipo que fere muito mais do que a raiva. Meu chefe acreditava no que estava dizendo e, naquele momento, todos os outros na sala acreditaram também. Meu nome é Adrian. Tenho 42 anos. Trabalhei na Vestrid Solutions por 15 anos. Entrei jovem, ansioso, grato por ter um lugar à mesa. Naquela época, eu achava que respeito era conquistado apenas trabalhando duro e mostrando lealdade. O que eu não entendia era como o poder inclinava a balança e como alguns homens o usavam não para liderar, mas para esmagar. Ele era um desses homens. Para ele, as pessoas eram ferramentas, úteis apenas até quebrarem ou poderem ser substituídas por algo mais brilhante. Sua arrogância não era barulhenta nem espalhafatosa, era constante, casual e treinada. Quando ele dispensava alguém, fazia com um sorriso, como se estivesse prestando um favor. Quando zombava, nunca era grosseiro, era inteligente o suficiente para arrancar risadas dos outros e afiado bastante para lembrar onde você estava. Na primeira vez que fez isso comigo, senti o estômago revirar. Na segunda, senti o rosto queimar. Na terceira, percebi que não havia como vencer contra ele abertamente. Se eu retrucasse, pareceria mesquinho. Se me defendesse, pareceria que estava implorando por aprovação. E se permanecesse em silêncio, ele acharia que havia vencido. Mas silêncio nem sempre é derrota. Aprendi isso aos poucos. Observei a forma como os outros no escritório reagiam às palavras dele. Risadas no início, sorrisos forçados depois, e por fim, ressentimento silencioso. Ele não percebia, ou talvez não se importasse. Mas eu percebia. Eu sempre percebia. Voltei para casa muitas noites repetindo suas palavras na minha cabeça, me perguntando se ele estava certo. Talvez eu realmente não tivesse isso em mim. Talvez estivesse destinado a permanecer sob alguém como ele, grato por qualquer migalha de reconhecimento que conseguisse. E ainda assim, lá no fundo, havia outra voz. Mais baixa, mas mais firme. Ela me dizia que sua certeza não era construída em nada além do hábito. Ele já havia dito aquelas palavras a outros antes de mim e as diria novamente a quem viesse depois. Então escolhi esperar. Observar. Escutar. E embora ele achasse que meu silêncio era rendição, era outra coisa inteiramente. Era preparação. Ele tinha uma maneira de tornar a sala menor sempre que falava. Numa tarde, depois que apresentei o rascunho de uma proposta na qual passei semanas refinando, ele se inclinou sobre a mesa de conferência, bateu nas páginas com a caneta e disse: "É isso que você me traz? Trabalho amador. Você ao menos pensou nisso direito?" A voz dele se espalhou, afiado o suficiente para que todas as cabeças ao redor da mesa se levantassem. Ninguém me defendeu. Nunca defendiam. Senti o calor subir ao meu rosto, mas mantive as mãos firmes. A raiva pedia para sair, palavras se empilhavam na minha garganta, mas eu sabia melhor. Se eu respondesse, ele só distorceria ainda mais. Ele vivia de transformar resistência em espetáculo. O silêncio, no entanto, lhe negava a vitória. Então assenti, anotei seus comentários como se importassem e disse com calma: "Farei as revisões." Ele sorriu de lado, satisfeito, e passou para seu próximo alvo. Minha proposta não era o problema. Raramente era. A encenação de humilhar alguém lhe dava mais satisfação do que o trabalho em si. Após a reunião, enquanto eu recolhia meus papéis, Robert, do financeiro, permaneceu. Ele era mais velho do que eu uma década, um homem quieto que havia aprendido a sobreviver nas sombras de homens como nosso chefe. Inclinou-se levemente em minha direção e murmurou: "Não leve para o coração. Ele faz isso com qualquer um que pareça capaz. Você lidou melhor do que a maioria." Olhei para ele, sem saber se agradecia ou se descartava como pena.
Mas o tom dele não trazia condescendência, apenas uma espécie de sabedoria cansada. Não é sobre o trabalho, Adrian acrescentou suavemente. É sobre o espetáculo. Ele quer que todos pensem que ele é o padrão. Então foi embora antes que alguém percebesse. As palavras dele ficaram comigo mais tempo do que a própria crítica. O espetáculo era exatamente isso. Percebi então que a percepção podia ser moldada tão facilmente quanto podia ser usada como arma. Se ele podia me fazer parecer incompetente com algumas frases cortantes, talvez houvesse uma forma de alterar como eu era visto sem jamais levantar a voz. Em casa, naquela noite, revi a cena na minha mente. Meu primeiro instinto foi imaginar o que deveria ter dito, como poderia ter rebatido com algo afiado suficiente para apagar o sorriso dele. Mas por baixo da frustração havia algo mais firme, o conhecimento de que paciência podia fazer o que o orgulho não podia. Eu não precisava vencer naquele momento. Só precisava resistir até o momento certo chegar. E assim um plano começou a se formar, não dito em voz alta, nem mesmo totalmente moldado ainda, mas presente. Se a reputação podia ser destruída em uma sala cheia de pessoas, então talvez, com o tempo, pudesse também ser reconstruída, peça por peça, até se tornar mais forte do que a dele. Surpreendeu-me como alianças podiam se formar silenciosamente em um escritório onde todos fingiam não perceber as feridas uns dos outros. Começou em fragmentos, um meio sorriso de alguém que acabará de ser repreendido, um comentário murmurado na copa que eu fingi não ouvir até que a pessoa percebesse que era seguro falar comigo. Pouco a pouco, percebi que não estava sozinho em minha frustração. Numa tarde, enquanto revisava relatórios, Sandra, do setor de operações, passou pela minha mesa. Ela abaixou a voz. Você sabe que ele faz isso com todo mundo, né? Semana passada chamou meu trabalho de desleixado na frente dos estagiários. Dos estagiários. Ela soltou uma risada curta, daquelas sem humor algum. Acho que humilhar é o jeito dele de motivar. Respondi com cuidado. A motivação geralmente funciona melhor quando as pessoas não têm medo de falar. Ela me olhou por um instante, depois assentiu. Esse aceno foi pequeno, mas importante. Significava reconhecimento, um entendimento compartilhado de que o problema não éramos nós. Não muito depois, comecei a notar Michael, um dos analistas mais jovens. Ambicioso, sempre ficando até tarde, ansioso para se provar. Mas por trás daquela vontade havia uma insegurança que ele não conseguia esconder. Uma vez me parou no corredor, após uma reunião em que o chefe havia destruído suas projeções. Você acha que eu errei tanto assim? Perguntou, em voz baixa. Não, respondi com firmeza. Seus números estavam corretos. Ele só queria lembrar quem segura a caneta. Michael suspirou. É que, eu não posso perder espaço. Preciso que ele veja que eu valho a pena manter aqui. Não o corrigi, embora o pensamento me cutucasse. Tentar impressionar um homem que se alimentava de rebaixar os outros era um jogo perdido. Mas eu entendi o medo. Eu já o tinha vivido. Foi nessas trocas que comecei a enxergar um caminho, ainda que nebuloso. Passei a usar o tempo extra depois do expediente aprendendo sistemas fora das minhas funções imediatas, modelagem financeira, métricas da cadeia de suprimentos, até estratégias de liderança que não tinham utilidade no cargo que eu ocupava. O conhecimento virou uma rebelião silenciosa, um jeito de me preparar para um futuro que ele não poderia alcançar. Quanto mais eu aprendia, menos preso me sentia. Quanto mais colegas sussurravam sobre suas frustrações, mais eu percebia que o controle dele não era absoluto. Ele tinha poder, sim, mas era frágil, sustentado pelo medo e pelas aparências. Certa noite, ao fechar o laptop, recostei-me e deixei que o pensamento se firmasse por completo pela primeira vez. Eu não ficarei aqui para sempre. Não foi dito em voz alta, nem escrito em lugar algum, mas era real. Uma declaração privada, firme e certa. E, uma vez feita, passou a guiar tudo o que eu fazia. O projeto deveria ser a minha chance de me provar. Semanas de trabalho, incontáveis noites em claro, cada detalhe revisado 2 vezes. Quando chegou o dia da apresentação, eu me sentia tão pronto quanto poderia estar.
Ele ouviu por menos de 5 minutos antes de se recostar, soltando um suspiro que avisou a todos na sala o que estava por vir. Isso não é o que precisamos. Jogue fora. Comece de novo. Fiquei parado, atônito. Mas os números estão alinhados com as metas que você definiu. Ele me cortou com um aceno de mão. As metas mudam. Adapte-se. É isso que a liderança exige. Claramente, você ainda não chegou lá. A sala ficou em silêncio. Algumas pessoas se remexeram desconfortáveis, outras evitaram meu olhar. Meu peito se apertou. Tudo o que eu queria era defender o trabalho, provar o valor do que tinha construído. Mas vi a armadilha à frente. Se argumentasse, pareceria desesperado. Se ficasse quieto, pareceria derrotado. Então juntei meus papéis, forcei a voz a se manter firme e disse, entendido. Por dentro, porém, algo se quebrou. Já tinha engolido comentários dele antes, mas aquilo era diferente. Ele não apenas me descartou, desmontou semanas de trabalho diante de todos. Por um momento, senti vontade de sair e nunca mais voltar. Mas não o fiz. Permaneci imóvel, calmo por fora, embora minha determinação endurecesse por dentro. Naquela noite, encontrei uma velha amiga para tomar um café, Helena, alguém distante da política do escritório. Ela ouviu em silêncio enquanto eu contava o que havia acontecido. Já não se trata mais do trabalho, admiti. É sobre controle. Não importa o que eu faça, ele sempre encontra um jeito de destruir. Ela inclinou a cabeça. Então por que continuar dando esse poder a ele? Você é inteligente, Adrian. Conhece os sistemas, as pessoas, o setor. Por que continuar construindo para alguém que só quer te quebrar? As palavras dela pesaram mais do que eu esperava. Nunca tinha permitido a mim mesmo enxergar dessa forma. Durante anos, pensei que resistência fosse força, que permanecer fosse provar que eu podia enfrentar a tempestade. Mas ela estava certa. Não havia vitória em deixar que ele ditasse meus limites. Sair não é simples, falei. Tenho responsabilidades, contas, segurança para considerar. Helena se inclinou para a frente. Claro que não é simples. Mas também não é simples se desperdiçar em um lugar que te esvazia. Você não precisa lutar contra ele lá. Precisa construir algo onde ele não tenha voz. Fiquei em silêncio, as palavras dela circulando na minha mente. Pela primeira vez, me permiti imaginar uma vida além daquelas paredes. Não disse em voz alta, mas a decisão já começava a se formar. Eu me prepararia em silêncio, com cuidado. E, quando chegasse a hora, não estaria pedindo a aprovação dele. Eu sairia pelos meus próprios termos. Uma vez que as palavras de Helena se instalaram, elas se recusaram a ir embora. Voltei ao escritório, suportei a mesma rotina de comentários cortantes e humilhações fabricadas, mas algo havia mudado. Eu já não o ouvia como um veredito. Eu o ouvia como ruído, pano de fundo para o verdadeiro trabalho que eu havia começado em silêncio por conta própria. À noite, depois de concluir as tarefas que ele empilhava, eu ficava acordado pesquisando. Estudava setores adjacentes ao nosso, observando lacunas e ineficiências que ele nunca se importaria em abordar. Entrei em contato com conhecidos que mantive ao longo dos anos, conversas pequenas no início, disfarçadas de reencontros. Mas sob o tom casual. Eu mapeava uma rede. O equilíbrio era delicado. De dia, eu desempenhava o papel que ele esperava, quieto, competente, inofensivo. De noite, eu construía peças de algo que poderia me libertar. O segredo me dava energia, mas também carregava risco. Se ele desconfiasse, usaria aquilo para me esmagar antes que eu estivesse pronto. Uma noite, encontrei Marcos, um ex-colega que havia deixado a empresa anos antes. Ele montara uma consultoria modesta, nada chamativo, mas estável e independente. Durante o jantar, testei as águas. Você já se arrependeu de ter saído? Ele sorriu. Arrependimento? Não. Medo, sim. No começo pensei que tinha cometido um erro. Mas a liberdade encontra um jeito de se provar com o tempo. Por quê?
Está pensando nisso você também? Hesitei. Mais do que pensando. Planejando. Estou cansado de despejar anos em um trabalho que pode ser desfeito com uma única frase. Marcos se inclinou para a frente. Então não espere permissão. Você conhece o negócio. Você conhece os números. O que te falta é o salto. E eu te apoiaria, se estiver falando sério. A oferta me atingiu mais forte do que deixei transparecer. Até então, meus planos viviam apenas no silêncio, meio sonhos rabiscados em anotações. Ouvir alguém dizer que acreditava em mim fez com que aquelas anotações parecessem mais pesadas, mais reais. Ainda assim, as dúvidas sussurravam. E se eu fracassar? E se ele sempre tivesse razão? Carreguei essas perguntas comigo, mas carreguei também as palavras de Marcos. Você conhece o negócio. Nas semanas seguintes, comecei a rascunhar esboços para um pequeno empreendimento, nada muito ambicioso no início. Serviços que eu sabia entregar, clientes que eu sabia alcançar. Cada página que escrevia me dava mais clareza, mais evidência de que eu não precisava permanecer na sombra dele. No trabalho, ele continuava sua rotina, me descartando em reuniões, me usando como contraponto. Eu deixava, externamente inalterado. Por dentro, já estava em outro lugar. O primeiro passo verdadeiro veio quando Marcos me apresentou a um cliente em potencial disposto a testar meus serviços de forma limitada. Ainda não era dinheiro, mas era compromisso. Prova de que alguém confiava em mim fora da aprovação dele. Pela primeira vez em anos, senti o chão mudar sob meus pés, não pelo empurrão dele, mas pelo meu próprio movimento para frente. Entrei na sala dele com a carta na mão. Meu pulso estava firme, não por falta de medo, mas porque a decisão era final. Ele mal levantou os olhos quando a coloquei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou, com os olhos semicerrados. Minha demissão, respondi de forma firme. Válida no fim do mês. Por um segundo, ele pareceu divertido. Então se recostou e soltou uma risada baixa. Você? Saindo daqui? E para quê? Você não tem chance fora dessas paredes. Pessoas como você precisam de estrutura para se esconder. Lá fora, você vai fracassar. Suas palavras não feriram. Eu já as ouvirá em diferentes formas por anos. Apenas respondi, veremos. Ele me dispensou com um gesto. Quando isso falhar, não espere boas-vindas de volta. Não respondi. Não precisava. Ao sair, eu não carregava raiva, mas clareza, aquele capítulo estava encerrado. As primeiras semanas depois de sair não foram heroicas. Foram cruas. As economias escoaram mais rápido do que eu havia planejado. Passei noites em claro elaborando propostas, ajustando números, duvidando de mim a cada e-mail sem resposta. Houve momentos em que encarei o teto, perguntando se tinha trocado estabilidade por ruína. Mas também houve faíscas. Pequenas respostas de pessoas que não me descartaram de imediato. Um fornecedor disposto a conversar. Um consultor oferecendo conselho sem cobrar nada. Cada passo parecia frágil, mas era meu. Numa manhã, sentei diante de um homem chamado Vitor, um investidor que conheci por meio de um velho contato. Ele folheou minha proposta em silêncio. Minha garganta apertou enquanto eu esperava. Por fim, ele fechou a pasta e me encarou. Você não tem tudo resolvido, disse. Mas vejo pensamento nisso. Mais importante, vejo disciplina. Me diga, por que devo acreditar que você vai levar isso adiante? Respirei fundo. Porque eu sei o que é construir o sonho de outra pessoa enquanto o meu murcha. Não estou atrás de conforto. Estou atrás de responsabilidade. Se eu fracassar, é por minha conta. Se eu vencer, é porque conquistei. Ele me estudou por mais um momento e então assentiu lentamente. Vou arriscar. Um investimento modesto. Nada grande. Mas o suficiente para colocar isso em movimento. O alívio tomou conta de mim, embora eu mantivesse a compostura. Você não vai se arrepender, disse baixinho. Naquela noite, voltei para casa mais leve.
Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque a fundação estava lançada. As palavras zombeteiras do meu antigo chefe ecoavam vagamente na memória, mas já não tinham peso. Pela primeira vez em anos, eu não era definido pelo que alguém me permitia ser. A luta era real, sim, mas também era a independência. E ao apagar a luz, soube uma coisa com certeza, eu não voltaria. O impulso veio devagar no início, mas quando ganhou força, me levou mais longe do que eu esperava. Os contratos pelos quais antes eu implorava começaram a chegar à minha mesa. Eu não estava mais correndo atrás de credibilidade, ela estava me encontrando. Numa negociação, um cliente do outro lado da mesa se inclinou. Conversamos com empresas maiores, ele admitiu. Por que deveríamos confiar em você? Mantive o tom controlado. Porque com eles, você é um número. Comigo, você é prioridade. Eu não tenho camadas de burocracia para me esconder. Cada promessa que faço é uma pela qual sou pessoalmente responsável. Ele assentiu, quase aliviado, e estendeu a mão. Só esse contrato já nos colocou no mapa. A partir daí, as ligações se tornaram mais frequentes. Cada nova parceria reforçava que eu não estava construindo um sonho, estava construindo prova. De vez em quando, eu pensava no escritório que havia deixado. A risada do meu antigo chefe, sua forma fácil de descartar tudo que não podia controlar. Antes, ecoava como um aviso. Agora soava mais como o ruído distante de um cômodo longínquo. Numa tarde, ouvi 2 contatos do setor comentando sobre a Fairvin Manufacturing. O tom era baixo, quase de pena. Eles estão cortando projetos. O boato é que o caixa está apertado. A alta gestão não consegue se manter firme. Não comentei, mas por dentro, uma percepção tranquila se formou. A fortaleza que antes parecia impenetrável estava rachando. Mais tarde, durante uma reunião, um fornecedor mencionou a mesma coisa de forma mais direta. Tempos estranhos. Sua antiga empresa não está lidando bem com a crise. Enquanto isso, sua operação é enxuta. Você se adaptou. Eles, não. Eu apenas disse, tivemos sorte com o timing. Mas por baixo disso, senti algo se firmar em mim. Não se tratava de vingança. Era equilíbrio. Por anos, eu tinha sido diminuído para que outro pudesse parecer maior. Agora, os papéis apenas estavam se corrigindo. Naquela noite, Vitor me ligou. Você transformou projeções em realidade mais rápido do que esperávamos. Se mantiver esse ritmo, logo vamos superar alguns dos gigantes antigos. Sorri, embora ele não pudesse ver. Crescimento importa. Mas o que importa mais é como lidamos com ele. Não vou conduzir isso da forma como eles conduziam. Ele riu. É exatamente por isso que as pessoas estão confiando em você. Quando desliguei, sentei no silêncio, deixando o peso de tudo se assentar. O homem que um dia disse que eu cairia agora estava sobre um chão menos firme que o meu. Eu não precisava ver seu rosto ou ouvir sua voz. A ironia por si só já bastava. O que mais me surpreendeu foi a ausência de amargura. Eu não era mais movido por raiva. Meu combustível havia mudado. Não se tratava de provar que ele estava errado, mas de provar que eu estava certo. E nesse equilíbrio, encontrei algo melhor que vingança. Encontrei dignidade. Quando o pedido chegou à minha mesa, li 2 vezes para ter certeza de que não havia entendido mal. Meu ex-chefe havia se candidatado a uma vaga na minha empresa. O currículo dele estava despojado da arrogância que eu lembrava, substituído por frases cuidadosas sobre adaptabilidade e experiência em mercados desafiadores. Por um momento, deixei a ironia respirar antes de concordar com a entrevista. Ele entrou carregando menos peso do que antes, embora a postura tentasse sustentar a mesma autoridade. Obrigado por me receber, disse ele, com a voz medida. Assenti, sem oferecer mais. O silêncio se estendeu até que ele continuou. Imagino que seja incomum eu estar aqui. Mas os tempos mudaram. A Fairvin não é mais o que era. Você claramente construiu algo forte. As palavras dele caíram suaves, quase ensaiadas.
Pensei nas inúmeras vezes em que ele me interrompeu com uma risada ou descartou meu trabalho como trivial. Agora os papéis haviam se invertido, e ele sabia disso. Ele pigarreou. Não vou fingir que não te subestimei. Eu subestimei. Mas estou aqui porque acredito que posso contribuir, se você me aceitar. Mantive o tom firme. Por que você quer esse cargo? Ele hesitou, então admitiu. Porque eu preciso. E porque sei que você está liderando onde outros falharam. Deixei o silêncio carregar a maior parte da minha resposta. O silêncio parecia mais pesado do que qualquer discurso que eu pudesse fazer. Ele se mexeu na cadeira, o mesmo desconforto que eu sentirá sob o olhar dele agora refletido de volta. Finalmente, eu disse, aqui é um ambiente exigente. Não conduzimos as coisas do jeito a que você está acostumado. Ele assentiu rapidamente. Consigo me adaptar. Não tenho problema em recomeçar. Essa frase ficou comigo. Não ter problema em recomeçar. Anos atrás, ele me fizera sentir como se eu não tivesse lugar para começar. Agora ele buscava permissão para reconstruir sob meu teto. Não me regozijei. Não precisei. A presença dele naquela cadeira já era a confissão não dita. Vou considerar sua candidatura, disse simplesmente. Os olhos dele buscaram os meus, talvez por uma rachadura de calor, mas eu ofereci apenas compostura. A entrevista terminou em silêncio, sem risadas, sem desprezo, apenas equilíbrio. Mais tarde naquela noite, refleti sobre o que havia acontecido. Vitória, percebi, não era vê-lo cair, mas ver a mim mesmo subir. Os anos de silêncio, o peso da humilhação, não me haviam quebrado. Haviam me moldado em alguém que não precisava mais da aprovação dele, nem da sua queda, para se manter de pé. Sucesso não era vingança. Era liberação. E ao fechar minhas anotações do dia, lembrei-me das palavras que antes me definiam aos olhos dele. Acabado, inútil, pequeno. Agora, essas palavras não me pertenciam mais. Elas pertenciam a ele.